Então, eu vim aqui para. Eu lancei uma pergunta num vídeo no Facebook, no TikTok. Eu pedi para o pessoal comentar qual era o entendimento sobre o pecado, o fruto proibido do Jardim do Éden, porque todo mundo prega sobre o pecado, que todos nós se tornamos pecadores porque nossos pais pecaram, que é Adão e Eva, certo? E aí eu lancei essa pergunta lá, pedindo que cada um deixasse o seu comentário sobre o seu entendimento do que seria a maçã, a fruta proibida, o fruto proibido do Jardim do Éden. E que nós ia fazer um comentário sobre isso. E a outra pergunta era: e com quem casou Caim? Após a expulsão de Adão e Eva do Éden, todo mundo é conhecedor que aí Eva teve Caim, teve Abel, e Caim matou Abel. E aí Deus sela ele, né, com uma marca na testa e manda ele seguir, né? E aí a Bíblia conta que ele casou e conta toda a geração. O que eu quero falar com vocês? É um assunto que eu vi que é delicado, porque poucas pessoas comentaram a sua opinião. Teve pessoas que disseram assim que é uma resposta que nunca tiveram. E primeiro quero falar para vocês, eu fiz teologia, mas não foi a teologia que me deu a resposta. A resposta veio do Espírito Santo. Porque quando a gente estuda alguma coisa, lê a palavra de Deus e você fica com qualquer dúvida sobre a palavra e você fica ali pedindo a Deus para Ele te mostrar, para mostrar através do Espírito Santo, porque é Ele que nos convence de todas as coisas. E foi assim que tudo se clareou para mim. Até porque eu não compreendia. Eu nunca aceitei dentro do meu coração de que Caim tivesse casado com uma irmã, tivesse relações com o irmão ou com a mãe. Foi uma coisa que eu nunca aceitei dentro do meu coração. E isso eu creio que já vem de Deus. Porque para mim era uma mentira. Para mim isso é impossível. Então eu fui buscando, fui orando, fui pedindo a Deus que me mostrasse e tal. E um dia eu tive acesso, como creio que todos vocês têm acesso, eu tive acesso a poder estudar os livros apócrifos. E foi num livro apócrifo desse que eu tive o prazer de ler o livro de Enoque. E o livro de Enoque me clareou a mente, assim, ó, abriu minha mente. Tudo bem, ele é apócrifo, ele não foi colocado na Bíblia, mas você retira aquilo que o teu espírito permite, você pode retirar. E ele é um livro de grande conhecimento. E que não cabe tudo, né? Não cabe na Bíblia. Assim como os evangelhos. Todo mundo sabe que tem lá, não sei a quantidade exata de evangelhos. Porém, foi escolhido 4. 4 que o Espírito Santo quis que colocasse na Bíblia. Então, amém. Tem evangelho de Jesus, evangelho de Lucas, evangelho de Tomé, evangelho de todo mundo. E aí, eu também tive acesso ao primeiro livro de Adão e Eva. E depois tem o segundo livro de Adão e Eva. Quando eu li esse livro, pode me dizer quem quiser dizer, mas não é da Bíblia, não serve. Não, não é que não serve. Quando você consegue ter um entendimento, eu lendo aquele livro, eu compreendi tudo o que não está claramente na Bíblia. Não é que não está na Bíblia, está na Bíblia, mas a gente não enxerga, entendeu? Aí eu fui ter com Deus, orei. Eu orei muito. Eu disse, Pai, o Senhor conhece meu coração, sabe que eu jamais quero pecar contra o Senhor, porque eu tenho temor, porque eu creio que Deus tem que fazer a obra em mim, porque eu não sou digna de nada. Ele, pela graça e misericórdia dele, né,
enviou Jesus para fazer a obra por nós. Aí eu queria falar para vocês, a pergunta era, lá no Jardim do Éden, né? Deus criou Adão. Deus criou Adão do barro, moldou e colocou nele o seu espírito. Criou a sua imagem e a sua semelhança. Só que antes de criar Adão, Deus já havia criado a humanidade. E é isso que eu quero vir aqui debater com vocês. Por quê? Debater não. Eu quero passar para vocês um entendimento da palavra, que explica tudo, que tem resposta, tudo tem resposta. Como é que funciona? A Bíblia conta para nós, né, que houve uma rebelião no céu, que Deus expulsou o anjo, né, que hoje é chamado de Satanás, com todos os ministros, com todos os seus, 1/3 dos anjos, digamos assim, que estavam contaminados em pecado. Expulsou, lançou para a terra. Então, eu creio de todo o meu coração, Deus lançou ele fora da sua presença. E a Bíblia conta que foi aqui, foi na terra, onde Deus colocou para ele. E lá na criação do mundo, por isso que eu digo, é maravilhoso. Eu me encho o coração para falar disso aqui. Eu me encho o coração. Porque lá na criação do mundo, todo mundo sabe que Deus disse, haja luz, houve luz. E assim foi até o 6º dia. E Deus viu que tudo era muito bom, né? E lá no 6º dia, no 1º capítulo da Bíblia, se vocês tiverem com a Bíblia aí, vocês olham lá no versículo 26, o que diz? E Deus disse, depois de ter criado os bichinhos, de ter criado tudo, ele criou quem? Olhe bem o poder das palavras. Peço para vocês prestar atenção. E Deus disse, façamos o ser humano a nossa imagem e semelhança. Ou seja, Pai e Filho, Jesus, Deus, Pai e Filho. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Por isso que a Bíblia diz que ele já era desde o princípio. Entendeu? Quando lá ele diz assim que o Pai enviou o seu Filho na condição de homem para a terra, para morrer na cruz, derramar o sangue dele por nossos pecados, ninguém envia algo que não existe. Quando Deus enviou é porque ele sempre existiu. Por isso que a Bíblia diz que era desde o princípio. Então, quando ele disse façamos, Deus não disse vou criar o homem. Ele disse façamos o ser humano a nossa imagem e semelhança. Que eles dominem os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos e toda a terra, e também os bichinhos que se remexem sobre ela. E Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus, ele os criou. Macho e fêmea os criou. Entendeu? Macho e fêmea, no 6º dia. Ele criou tudo e criou macho e fêmea. E aí o que ele disse? Deus os abençoou e disse, sejam fecundos, multiplicam-se e encham a terra e a submetem. Ele falou que era para dominar sobre todos os animais e disse o quê? Que eles teriam as ervas, as sementes, tudo que há na terra inteira, das árvores com frutos, que era o alimento deles. Ou seja, esse era o alimento do ser humano que Deus criou no 6º dia. Entenderam? Aí nós vamos para a segunda parte. Entre o 1º capítulo e o 2º capítulo da Bíblia, passou um certo tempo. Passou muito tempo. E o que aconteceu? Lá no capítulo 6 de Gênesis, nós vamos ter um pouquinho do que eu vou lhe falar agora. Nós vamos ter um pouquinho.
Fala assim, ó. Porque quando os seres humanos começaram a se multiplicar sobre o solo, geraram filhas, e os filhos de Deus viram que as filhas dos humanos eram belas, e tomaram para si mulheres dentre todas aquelas que escolheram. E o Senhor disse: meu sopro de vida não permanecerá para sempre no ser humano, pois ele é carne e não viverá mais do que 120 anos. Entenderam? Os filhos de Deus, os anjos caídos, começaram a usar as mulheres, começaram a ter relações, se materializar, usar os corpos. E isso é até hoje. Os espíritos malignos não fazem nada a ninguém, a menos que você abra a porta e eles usam o corpo. Eles precisam de um corpo para trabalhar. Eles não vão fazer nada para ninguém. O espírito maligno não tem poder nenhum se ele não tiver um corpo. E isso já era lá no princípio. Agora eu vou falar de Adão. Aonde fica Adão nessa história toda? Só vim para o capítulo 6 para vocês entenderem. Porque os filhos de Deus, os anjos que ele havia criado, expulsou Satanás. Começaram a usar essas mulheres. Geraram filhas lindas, belos, filhos e filhos. Então aquela humanidade que Deus criou no sexto dia, macho e fêmea, que ele mandou se multiplicar, já estavam todos contaminados. Já estavam todos contaminados. E Deus olhou e ficou muito triste com tudo isso. E o que ele resolveu fazer? Criar o Éden. Ele pensou, não, eu criei, aconteceu tudo isso, os dominadores do mundo estão dominando, estão usando o ser humano para fazer mais pecado ainda. Eu vou criar o jardim do Éden. Vou formar Adão, o homem do pó, da terra. Vou colocar nele o meu espírito. E vou dar uma lei para ele. E foi isso que Deus fez. Ele separou o Éden. Ele cria o Adão do pó da terra. Ele molda, ele assopra o espírito de vida nele. E o que ele disse para ele? Ele criou ele a sua imagem também. E lá no capítulo 2 diz assim, ó. No dia que ele fez... Ó, olha só. Então Deus modelou o homem com o pó do solo, soprou-lhe nas narinas um sopro de vida, e o homem tornou-se um ser vivente, mas tirado da terra. Por isso que todo mundo diz, ai, Deus é pai. E a mãe? A mãe é a terra. Mãe terra. Compreenderam? E ele colocou o espírito nele. Depois ele disse, mas não é bom ele viver só. Eu vou trazer uma ajudadora para ele. E segundo o que consta aqui no capítulo 2, ele coloca Adão num profundo sono, retira uma costela e faz para ele a ajudadora, que era Eva, tirando de baixo. E já digo para vocês, a Bíblia fala que não ia citar a costela de Adão se não tinha um propósito. Porque tudo tem propósito. Por quê? Porque ela era para ficar debaixo da cobertura de Adão. Do braço de Adão. Da cobertura. Porque o homem é a autoridade espiritual da casa da mulher. O homem é a autoridade. E ele cria os dois. Mas ele dá uma ordem. Ele dá uma lei para eles. Vocês estão no jardim. Tudo isso, Adão, eu te dou para que você domine. Cuide do teu jardim. Cuida do teu jardim. Ele deu o domínio a ele. E proibiu o fruto proibido. Aí que vem, meus irmãos. Vocês creem que era uma maçã lá da árvore? Um fruto de uma árvore? Não. A única coisa que Deus proibiu eles de fazer, falar aqui, literalmente,
era ter relações sexuais. Ele proibiu. Porque ele viu que o povo lá fora estava contaminado por causa disso. O fruto proibido ali era isso. E quando Eva foi seduzida, foi isso. Um daqueles povos que estavam fora do jardim do Éden seduziu Eva. E ela deixou se seduzir. Hoje ainda existe isso. A sedução nunca saiu do mundo. Ela foi seduzida. E aí ela experimentou do pecado. E ela foi lá e seduziu Adão. Né? Tá entendendo comigo? Por que eu digo isso para ti? Porque a Bíblia logo depois ela relata aqui para nós que Deus viu que eles haviam pecado. E aí o que Deus faz? Deus chama eles. Deus chama eles, né? Ali no capítulo 3 de Gênesis. E a mulher viu que a árvore era boa de comer, atraente, né? Comeu. Ofereceu ao homem dela. Aí tem mais um detalhe para falar para vocês, né? Hoje ainda o homem é para guardar o jardim dele, que é a casa dele. A mulher dele, os filhos dele. Hoje ainda tem homem que sai de casa e deixa a casa descoberta. Sai beber no bar, sai com os amigos. Ainda hoje tem a serpente que vem seduzir. Então guarda a tua casa, guarda a tua família. É isso que Deus quer que você faça. E aí então quando Deus viu que eles haviam pecado, por que eu falo para vocês que as relações sexuais, o sexo, é o fruto proibido do Éden? Porque no momento que eles ouviram um ruído, né, que Deus passeava pelo jardim, eles se esconderam da presença de Deus. E aí Deus chamou o homem: onde você está, Adão? E ele respondeu assim, eu ouvi teus passos no jardim e tive medo, porque eu estou nu e eu me escondi. Gente, tem prova maior do que isso, do que a palavra? Eu estou nu. Ou seja, ele sempre estava nu. Ele sempre estava daquele jeito. Ele nunca teve vergonha de Deus. Mas no momento que ele havia pecado, ele viu que ele estava nu. E aí eles fizeram o quê? Daí ele jogou a culpa na mulher. Foi essa mulher que você me desse como companheira. Foi quem me seduziu, me deu a fruta, eu comi. E Deus disse à mulher: o que foi que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou. Ou seja, um homem contaminado lá de fora veio e me enganou. E eu fiz o que eu não devia. E Deus responde, né? Amaldiçoou, né? Agora eu ganhei um chimarrão, obrigado, meu amor. Ele me deu um chimarrão, eu esqueci de tomar. Eu fiquei falando. Aí o que eu quero falar aqui para vocês? Aí eles saíram de trás das palmeiras, se tapando a nudez com folhas de palmeira. Agora vem um outro detalhe muito importante. Foi aí que o primeiro sangue foi derramado na terra. É aí que eu quero chegar com vocês. O primeiro sangue foi derramado. Por quê? Porque aqui a Bíblia diz para nós. Lá no capítulo 3, versículo 21. Vai lá ler. Diz assim, e Deus fez túnicas de pele para o homem e a sua mulher e os vestiu. Mas como ele fez essa túnica? Matando um cordeiro. Por isso que Jesus é chamado de cordeiro imolado. Cordeiro que tira o pecado do mundo. Por isso que Jesus Cristo é chamado de cordeiro imolado. Porque o primeiro sangue derramado na terra, sangue inocente para cobrir pecado, foi o sangue de um cordeiro que Deus tirou a pele para cobrir Adão e Eva. Cobrir a nudez de Adão e Eva. Compreenderam? Primeiro sangue inocente.
para cobrir o pecado. E aí Deus expulsa. Aí vocês já sabem. Deus expulsa. Mas Deus faz um anúncio na hora que ele foi expulsar eles do Éden. Ele fala para Eva que ela dará à luz. Ele anunciou que ela estava grávida. Do pecado. Do pecado que ela... Lá do jardim. Como é que ele diz? Como é que diz aí, ó? Porém, inimizade entre você e a mulher, entre os seus descendentes e os descendentes dela, da serpente. Compreenderam? Ela estava grávida. Semente do pecado. Por que Caim matou Abel? Caim era descendente da serpente. Abel era descendente de Adão, de Deus. Compreenderam? E ele anunciou a gravidez e expulsou eles daí. Mas daí depois que expulsou, né? O que aconteceu? Tiveram os filhos. A Bíblia não fala que tiveram filhas antes da morte de Caim. Não. Aí ela vai lá, né? E tiveram os filhos. Caim mata Abel. Depois que isso aconteceu, foi o segundo sangue inocente que morreu aqui na terra. Derramado foi o de Abel pelo irmão dele. Por quê? O pecado já está à porta, basta te dominá-lo. Inveja. Quanta gente tem ódio no coração por sentir inveja? Diz para mim. Sentir inveja de pessoas que chega a se ferver de raiva, de ódio da pessoa. Tem muitos descendentes da serpente que cercam a vida da gente. Aí a Bíblia conta que depois que Caim, né, o clamor do sangue e tal, e aí vem, olha só, Caim disse ao Senhor: minha culpa é grande demais para eu suportar. Se hoje me expulsas da face do solo, da tua face também terei de me esconder. Ficarei vagando errante pela terra. O primeiro que me encontrar há de me matar. E o Senhor disse para ele: quem assassinar Caim será vingado 7 vezes. E o Senhor colocou um sinal sobre Caim e fez com que não fosse assassinado por quem quer que o encontrasse. Caim saiu da presença do Senhor e foi morar na terra de Nod, leste do Éden. Leste do Éden, ele foi morar. E aí conta que Caim se uniu à sua mulher, que engravidou e deu à luz a Enoque. Aí eu quero falar com vocês. Ele foi lá para o leste do Éden e lá ele se casou com uma mulher. Não foi a irmã dele. Pelo amor de Deus, em nome de Jesus, tiram da cabeça que ele se uniu com a mãe, que ele se uniu com a irmã para procriar. Ele se uniu com uma mulher que já havia sido criada no 6º dia por Deus, que habitava fora do jardim do Éden. Ele se uniu com essa mulher e ali ele criou uma geração. Aí, logo adiante, vem e fala que o quê? Que Adão e a esposa tiveram mais filhos. Mas Caim se uniu com uma mulher daquelas que Deus criou no 6º dia, antes de formar Adão, que estavam contaminados. A terra já estava habitada por essas pessoas. Tanto é que Deus tentou mais uma vez com Adão e Eva, que também caíram no pecado, porque o Satanás é astuto. E aí Deus resolve trazer o dilúvio depois de mais muitas gerações, porque não dava para aguentar. Tem muito assunto para a gente falar. E aí eu quero falar para vocês.